Sejam bem-vindos a mais um episódio do 4 por 1, o podcast que reúne 4 vozes inspiradoras para te ensinar, te trazer vários insights aí, você empreendedora, e realmente contar histórias de mulheres poderosas que estão transformando o mercado. E hoje a gente tem um tema que toda empreendedora, toda empresária deveria colocar no seu radar para implementar na sua empresa, que é sobre vendas. Só um spoiler, tá? Mas antes da gente falar, eu quero que você se inscreva. Você já se inscreveu? Já compartilhou com uma amiga empreendedora, empresária que precisa ver esse podcast? Não? Então corre lá, compartilha, se inscreva no nosso canal, porque com certeza você vai não só inspirar, mas ela vai aprender muito, não é verdade? Hoje aqui comigo estão a nossa querida Bianca Fola, maravilhosa. Merielle Basílio, nossa Olá. querida aqui também, trazendo as histórias inspiradoras. E a nossa convidada especial. Vocês não estão preparados porque a gente está vendo aqui hoje, tá? Que hoje a gente vai abrir a caixa preta. Nós iremos falar sobre como aumentar as vendas de empresas através do comportamento. E para isso, a gente trouxe uma inspiração aqui, e não só uma inspiração, mas uma especialista no assunto, que começou vendendo aos 14 anos de idade. Mas não só isso. Ela virou diretora comercial e hoje ela ajuda empresas a melhorar os seus processos de vendas através da neurovendas e do comportamento. Gente, sensacional, não é verdade? Então seja bem-vinda, Juliana Carretti. Bem-vinda! Muito barulho pra obrigada por estar maravilhosa. aqui. Estou muito feliz de fazer parte desse momento com vocês, poder contar um pouco da minha história e do meu trabalho também. Ah, imagina, a gente está muito feliz porque o seu tema, como eu falei, né, gente? Sim. Quem já não teve um ataque do coração com venda? E é especial, né? Porque é a abertura da nossa terceira temporada do podcast. Exato. Uau, eu não sabia Gente, disso. Terceira temporada. Terceira temporada, começando com você, Ju. Então, prazer. Muito obrigada por você estar aqui, viu? E vamos com tudo, porque, ó, já tenho várias coisinhas para saber de você, tá? Porque, assim, é difícil no Brasil esse negócio de vender, né? A gente não é ensinado a vender. Eu, por exemplo, eu lembro quando eu pequena, sabe? Indo com meu pai em alguns lugares, ele falava assim, ai, já tá chegando o vendedor ali na loja que a gente tá entrando. Nossa, tá vindo o vendedor, tá Dois vindo o de vendedor. paus. É, Dois de pausa, eu costumo corre, dizer. corre. Não vou nem entrar porque o vendedor chato é ali, né? Mas pra você começou desde os 14 anos. Então, como foi pra você até ver que a venda não é um dom, né? E ver a venda de forma realmente leve, o contrário do que na sociedade a gente é ensinado. Foi algo disruptivo, porque eu não tenho comerciantes na família. Minha mãe é empregada doméstica. Eu não sei a profissão do meu pai, porque eu não conheci o meu pai direito. Conheci meu pai depois de muitos anos de vida, mas não tenho tanto entrosamento. Então, começar a vender aos 14 anos foi uma descoberta, porque eu queria fazer escola técnica e os meus pais não tinham, minha mãe não tinha dinheiro para pagar naquela época, e a saída era procurar um emprego. Então, eu fui no CIEE. Não sei nem se isso existe ainda, que é os estágios dos jovens aprendizes, Escola. né? Exatamente. E fiz algumas entrevistas. Naquela época, os bancos precisavam muito de pessoas. Por atendimento ali no caixa, na frente, não deu certo. Eu caí numa farmácia. E foi ali que começou a minha história de entender, de olhar para o mercado, porque na farmácia eu entendia que não era só simplesmente ir lá na prateleira, pegar um remédio, conferir na receita e entregar na mão do cliente e encaminhar ele para o caixa. As pessoas, elas queriam conversar, elas queriam falar o que elas estavam sofrendo, o que estava acontecendo no dia a dia delas. E eu sempre fui muito boa ouvinte. Apesar de falar muito, eu sempre gostei muito de escutar as pessoas. Então aquilo começou a mexer comigo. E naquela época eu nem entendia que eu estava vendendo, porque para mim a venda era o caixa, era quem cobrava. Meu papel ali como balconista era só tirar o pedido, né? Mas aí eu fui evoluindo e entendendo que fazia parte do meu dia a dia aprender a vender, entender sobre a venda e também entender que não era um dom, mas que eu podia me especializar cada vez mais. E logo depois que eu saí da farmácia, o meu segundo emprego já foi numa área comercial de uma multinacional. Eu já comecei ali atendendo pessoas, entendendo o dia a dia delas, e ali a minha ficha começou a cair, que do tipo, não é só sobre falar, é sobre entender a necessidade, é sobre olhar essa pessoa e assim por diante.
Nossa, sensacional. E você sempre, então, gostou, Ju, da área Sempre de gostei, venda? sempre. Apesar de ter tido alguns momentos ao longo da minha carreira que eu também travei como qualquer outro ser humano. Ah, achei Quem que você nunca? era, achei que Exato. você era um ser Não, humano fora. não, não. Fora, às vezes, né? Não, Bem, não, não sou fora da caixa, não. Inclusive, ser especialista na área comercial foi que me impulsionou na minha vida pessoal, porque eu venho de uma família que a minha mãe foi mãe solteira, então eu cresci ouvindo, não pode engravidar antes de casar, que não sei o quê. Então eu tinha muito medo de me relacionar no dia a dia, mas vender me destravava para relacionar, que porque demais. eu era exposta e obrigada a falar com gente desconhecida o tempo todo. Então eu não podia ter medo de falar com as pessoas. E aí uma coisa acabou ajudando a outra ao longo da minha caminhada. E é legal você falar isso, que de destravar, de impulsionar, a gente sabe que você é mulher de recordes, né? A gente tem na sua história que você já liderou mais de 200 colaboradores, chegou a fazer mais de 30 milhões em 6 meses. Isso é número. Exato. Fala para nós um pouquinho, Ju, como que foi isso, né? Quais eram os desafios nesse momento, né? Quais eram as maiores dificuldades? O que que te fez fazer uma meta, né? Atingir um número tão recorde? Pois isso daí já é uma história do final da minha carreira no corporativo. Em 2019, eu fui convidada para dar uma consultoria numa empresa no Nordeste de planos funerários. Era uma empresa que estava passando por uma virada interna, no qual uma empresa familiar, no qual o pai estava saindo da direção da empresa, os filhos estavam assumindo e eles não tinham constituído uma área comercial. Então, eles tinham 30 vendedores que no dia a dia vendiam, às vezes, um plano funerário por mês. Então, imagina o resultado da Meu empresa, Deus. como ela sobrevivia. E o filho veio para São Paulo para fazer cursos e conhecer o Roberto Chiniachique, que é dono da editora Gente, que é médico psiquiatra. E o Roberto tinha feito comigo um trabalho na Avon, da gente fazer juntos a pesquisa de um livro, porque eu trabalhava na área comercial, conhecia os grandes cases das pessoas que vendiam no dia a dia. E nisso eu fui indicada para trabalhar nesse projeto. Então, quando eu cheguei nessa empresa, Mary, era o caos, porque gente CLT que não dava resultado, a empresa praticamente falindo e ele decidido a reconstruir o negócio. Então, meu primeiro desafio foi planejar como seriam os próximos 10 anos do negócio. Uau. Nossa. Olhar para a visão de 5, 10 anos e montar uma visão estratégica pensando o que vai acontecer no mercado funerário, o que a gente pode fazer de diferente aqui para mexer no ponteiro de vendas. E a pandemia nem tinha começado naquela época, nem se falava em pandemia naquele momento. E aí, depois que a gente desenhou o plano, eu fui para lá, para Petrolina, apresentei o plano para eles, eles aprovaram o plano. E aí, qual é o próximo passo? Eu falei, o próximo passo é desligar 100% das pessoas que não estão trazendo resultado. Aí começa o caos da O consultoria. caos. Porque todo mundo olha para o consultor e Contratou uma só para fala: mandar embora. meu Deus do céu, o que essa pessoa está vindo fazer aqui? E É. foi exatamente isso, porque como eu já tinha experiência de fazer gestão de pessoas na área comercial, e é muito simples. Na área comercial, quem dá resultado fica, quem não dá resultado, tchau. E Uhum. foi isso que eu disse para ele, e ele entendeu que fazia sentido, e a gente começou a reconstruir. E a gente trouxe 50 pessoas, começou com 50 pessoas. No primeiro mês, essas 50 pessoas fizeram a venda de 500 planos. Ô, Ju, não, eu vou ter que perguntar, porque assim, se a gente tem dificuldade em vender, eu preciso vender comida, eu Uhum. preciso vender buffet, eu preciso vender. Imagina o planejamento de um plano funerário. É uma É. venda dolorida, né? Ou É. não? É uma venda, é um Esperar assunto alguém morrer. difícil, não é, amiga? Não, não é difícil, porque é muito parecido, por exemplo, com consórcio, com seguro de saúde, com um plano. Por quê? É um planejamento que a gente vende para a família. Mas que naquela ninguém época, olha, que né? ninguém Quem quer olha. olhar para esse assunto? Exato. Você tem que despertar a necessidade que Despertar um interesse. Não, eu passei Todo por mundo isso no recente, mundo né? precisa, né? É. Porque, Todo assim, mundo abrindo, precisa. né? Minha mãe faleceu tem poucos dias e ela não tinha um plano funerário. Então depois chegou a conta. Então lá, morreu, agora tem que enterrar. Qual é o custo disso? E é um custo Exato. alto. Altíssimo, porque na Altíssimo. ponta, se você vai pagar na hora, lá na época custava em torno de 7, 8 mil reais. Mas com o plano, o valor fica diluído, você Diluído. paga em 4 anos. Então, a gente tinha um pitch de vendas. Eu ensinava Caramba. um pitch de vendas que eu ajudava os meus vendedores a co-criar a situação com a família. Então, eles não chegavam falando, olha, você quer comprar um plano funerário? Não, a gente chegava perguntando quantas pessoas tem na casa, se tem alguém doente, se tem algum histórico de doença na família. Nossa, isso aí já é um Exato. insight para quem está assistindo. Como é que eu Com vendo? certeza. Você aborda, né? co-cria
o cenário da coisa que você entrega para que a pessoa pense naquilo. Então não é Exato. É. Você É porque às vezes transfere a decisão para ela, né? é porque às vezes ela olha, eu tô bem. Eu não preciso, às vezes tô nova, eu não vou morrer amanhã. Nossa, mas talvez a minha família, na composição que eu tenho, se alguém que Exato. tá já numa Uhum. idade avançada vai precisar, e aí, como que eu vou fazer? Tirar 7.000, 8.000 da onde? Do nada, então eu Né? lembro de histórias de pessoas que faziam vaquinha na época que Sim. depois o projeto deu tão certo que eu fui contratada para trabalhar na empresa, mas eu via histórias de gente que fazia vaquinha para poder pagar funeral porque não Sim. tinha dinheiro, não tinha plano e na hora não tem o que fazer. É inclusive pagamento à vista. Não sei se vocês sabem disso, É. na maioria das vezes. E aí esses 50 vendedores fizeram 500 planos, ele olhou para mim e falou assim: esse negócio tá legal, porque a minha vida no mercado sempre foi trabalhar com venda consultiva e venda direta. Então, é o contato humano, é o tete a tete, é a conversa com o cliente, é ouvir, é entender a necessidade do cliente, como você Sim. colocou aqui. E nesse cenário, quando bateu 500 planos no primeiro mês, ele olhou para mim e falou assim: a gente pode ir além? Eu falei: com certeza. O céu é o limite. E aí ele começou a investir em quem? Então vamos fazer programa de incentivo, vamos montar plano de reconhecimento. Esses foram os desafios. Vamos no dia a dia, o que que a gente pode fazer para engajar essa galera? Café da manhã, reunião, viagem, enfim, eu montei todo esse plano. E eu monitorava essas pessoas à distância e uma vez por mês eu ia para lá e fazia trabalho de campo. Eu ia no dia a dia, eu entrava nas casas, eu ensinava eles venderem. E aí, em 6 meses, a gente vendeu 10.000 planos, que equivalem a 30 milhões de reais. Meu Essa foi a Deus. grande sacada. Extraordinário. E aí saiu de 50 para 200 pessoas. E aí é muito legal ver que ela mostra para nós aqui que foram estruturadas pequenas estratégias, reconhecimento, Sim. plano de ação, vendendo, estratégia. Então, existe uma jornada, Acompanhamento. acompanhamento, Sim. treinamento de campo, né? Existe uma jornada que, para que você tenha bons resultados em vendas, acontece. Não é simplesmente falar assim, compra de Chegar mim. Isso. Bem legal, Exato. muito interessante E o esse mercado está viés. muito conectado nessa história do tipo, olha, eu vendo esse copo, você quer comprar? Tá aqui, ó, pega na minha mão, custa tanto. O mercado não está ainda conectado, pensando do ponto de vista de varejo, que é o que movimenta mais de 60% do mercado consumidor hoje, que você precisa entender a necessidade desse cliente e apresentar uma solução para ele. Né? Sim. Porque o inconsciente da pessoa é o seguinte, eu já vi tantas vezes uma propaganda na televisão que quando eu entro num supermercado, eu compro um produto sem nem olhar a marca. Hoje mesmo eu estava vendo um post que, se você entrar na seção de limpeza, todos os alvejantes, eles têm a mesma embalagem. Então, de costas, você não consegue diferenciar mais o Qual que a é marca? Veja, o que é IP e assim por Nossa. diante. Verdade. E nesse cenário aí super positivo, né? Sim. Você decide sair de ser CLT e empreender? É isso que aconteceu? Eu decidi porque eu já não aguentava primeiro levar as duas vidas, era uma vida dupla, porque eu era gerente de comunicação comercial numa multinacional em São Paulo de lentes de óculos. Então eu viajava para a Alemanha em vários momentos durante o ano Uhum. para fazer parte de reuniões internacionais e ao mesmo tempo eu atendia um projeto em Petrolina. Certo. Então eu vivia no avião, recém-casada, das 4 semanas do mês eu passava pelo menos 2 semanas fora de casa. Uhum. E nesse momento de transição, essa empresa do Nordeste me convidou para assumir a cadeira de diretora. Eu fui embora, ainda como CLT, mas quase 2 anos depois eu engravidei e eu falei, agora é a hora de fazer uma grande virada. Porque, como eu contei aqui para vocês, eu não conheço o meu pai e eu fui criada pela minha família, não foi nem diretamente pela minha mãe. Sim. Então, desde criança eu tinha na minha cabeça que se eu casasse, que se eu engravidasse, quando o meu bebê nascesse, eu queria ter tempo para fazer parte da minha família, Sim. porque eu não queria ser uma mãe ausente. Minha Uhum. mãe, eu tive praticamente zero de interação com ela na minha infância, porque eu fui criada pelas minhas tias. Então, quando a bebê nasceu, já começou a me dar um negócio por dentro de, meu Deus do céu, eu vou ter que voltar, e aí como é que vai ser? Mas eu tinha equipe, eu tinha estrutura. Quando a gente é diretor de uma empresa, a gente tem a casa paga, o carro pago, uma série de benefícios, e eu tive coragem de abrir mão de tudo Muita isso, coragem. muita coisa. Eu tive coragem de abrir mão de tudo isso porque eu queria viver a maternidade. Mas o mais engraçado é que eu não vivi nem por 45 dias, né? Porque a Angelina nasceu, o meu desligamento aconteceu, porque inclusive a empresa estava sendo vendida e por conta do afastamento eu não sabia do que estava acontecendo. E quando a notícia chegou, eu e meu marido a gente decidiu voltar para São Paulo. E
eu falei, eu vou fazer o quê da minha vida? Em uma ligação que eu fiz, eu já tinha um cliente, eu já voltei para São Paulo entregando um outro projeto para um outro cliente. Então a consultoria começou dessa forma, de uma forma muito orgânica. Eu não precisei prospectar, que inclusive é uma coisa que eu ensino e que precisa muito todo mundo no dia a dia prospectar. Eu fui sendo levada pelo Uhum. processo, mas foi um processo que já foi meio que orgânico, porque já fazia parte do meu dia a dia olhar para isso e falar assim, quando eu fizer a minha transição, eu vou empreender, eu vou ter minha empresa de treinamento e de consultoria, e na hora que eu começar, eu começo. Então, eu fui meio que forçada, de certa forma, a começar. É a motivação de muitas pessoas que podem estar assistindo, É. né? Com certeza. Você também tem esse caminho, né, Cá? Sim, De sim. ter. Eu até comentei nos bastidores aqui com a Ju que a maternidade dá uma virada de chave na gente, né? E eu acho que essa questão dos filhos, de olhar todo esse Uhum. processo, realmente muda toda a nossa cabeça, né? E faz a gente realmente ir pro caminho que a gente sempre quis no coração, né? E a gente se perde, às vezes, ao longo do processo. Dá um ânimo, né? Como Dá se um, fosse é um uma propósito, energia, um né? Exato. propósito. Traz É. um sentido, né? Muito bom. É interessante que quando a gente fala assim, a maternidade envolve os seus lados familiares, mas as empresas também têm laços familiares, né? Totalmente. Muitas empresas, né, Carete, são empresas constituídas entre família. Fala para nós, na sua experiência, como é, porque a gente sabe que às vezes tem um vínculo demasiado, a dificuldade de, às vezes, contrata seu primo, seu irmão, seu filho, seu genro, demitir. Por ser, às vezes, empresas pequenas, isso acontece muito nas micro pequenas, elas crescem, né? Mas no início da jornada, de criar laços muito fortes com o cliente, que às vezes que pode atrapalhar o negócio. Fala para nós, como você vê isso? Qual é a sua experiência? Empresas familiares e vendas. Eu, apesar de ter trabalhado a vida inteira em multinacionais, eu sempre tive num ambiente familiar, porque colegas de trabalho casavam e seguiam juntos na mesma empresa, né? Eu vi isso acontecer muitas vezes nas empresas que eu Onde eu passei. trabalhava lá era proibido o relacionamento na É mesma área. verdade, né? Exato. E quando eu comecei a consultoria, o meu primeiro cliente era uma empresa familiar. E hoje, a maioria dos meus clientes são empresas familiares. Inclusive, 65% das empresas brasileiras são empresas familiares. Hoje eu trabalho com o meu marido, não deixa de ser uma empresa familiar. Sim. Sou empresa familiar. E o dia a dia de uma empresa familiar é muito desafiador porque a relação se mistura dentro e também se mistura fora, porque muitas vezes o dono, que é quem começa a área comercial, ele olha para o cliente que é amigo e ele acha que não tem necessidade de oferecer, de abordar, de fazer pitch, de negociar, de mostrar uma oferta nova. Porque na cabeça dele, como nós somos amigos, em algum momento, quando você quiser o que eu vendo, você vai levantar a mão. E eu já peguei milhares de empresas nesse ambiente familiar, nessa relação de proximidade com clientes, que fica nessa zona de conforto de que quando eles precisarem, eles vão me buscar, que acaba não oferecendo e acaba perdendo oportunidades. E hoje a Já me gente deu um insight. Pra já mim também. Minha cunhada maravilhosa, donas do online, vamos lá. Vamos pegar toda a lista de que a gente conhece e já coisa. Porque é realmente isso que acontece. Uhum. A gente fica esperando, poxa. Eles sabem o que eu faço. Eles sabem o que eu faço. Pra que eu vou falar? E a Sim. Bianca tem uma experiência diferente, porque dentro do curso dela, ela tem uma tríade, né, Bianca? Com os alunos aprendem. A Eu primeira sempre falo lista. que eles precisam sempre pensar nos amigos, nos vizinhos e nos Sim. parentes. Sim, Porque é ali que a gente aprende a negociar, Sim, aprende a colocar os sim. sims e os nãos, sim. aprende a falar o que eu vendo, o que eu não vendo, o que eu entrego, o que eu não entrego. Sim. E depois você cria corpo, você cria, né, musculatura, como tá na onda falar, né, para ir para um lugar, para um ambiente desconhecido. Não, mas a gente até faz isso às vezes, Bi. Mas a gente espera a pessoa se Procurar. pronunciar. Você não chega. Ai, o que você tá precisando? Poxa, então eu faço isso, isso, isso. Explicar direitinho. Fazer um Tá. processo como se fosse uma pessoa normal. Como se fosse Ali um tem cliente, um lead frio, né? É, Exato, como é. se E fosse sabe o tipo- que é legal nisso? Porque se você faz isso com a pessoa, às vezes ele nem vai comprar de você. Mas quando ele entende o que você faz, ele é capaz de... Nossa, Juliana, Conheço alguém. conheço alguém ele te que recomenda. te recomenda, Ele te recomenda. Eu tenho potencializa. um caso que eu estou vivendo, de certa forma, de um cliente de uma empresa familiar que esse cliente estava praticamente com a corda no pescoço. Por quê? Porque estava esperando os clientes levantarem a mão e falar, eu quero o teu serviço. Sim. E na primeira semana de trabalho, eu virei para eles e falei assim, vamos relacionar, vamos fazer a lista de todo mundo que você mandou proposta para o mercado
para a gente conseguir enxergar o quanto de dinheiro está na mesa, que você ainda não recolheu, né? Que você não puxou, não fechou a venda, e qual vai ser o plano de ação do que a gente vai fazer daqui para frente. E quando a gente fez a lista, tinham quase 20 milhões de reais na mesa que eles não estavam conseguindo enxergar. Sim. Faltava um Porque- follow-upzinho. Não é só faltava um follow-up, faltava a organização, a rotina do dados. processo, Sim. olhar o processo como um todo, porque na cabeça deles era o cliente ele vai levantar a mão a qualquer momento e a gente está aqui à disposição para E eu fazer. fico esperando. E eu fico esperando. Enquanto isso, o caixa está no vermelho, a operação está enlouquecida porque não sabe o que vai entregar, não tem o que entregar para quem. E o comercial lá perdido. Então, a minha primeira atividade foi lista, segunda atividade, plano de ação para entrar em contato, terceira atividade, estabelecer reuniões que são importantes, olhar os processos, olhar as pessoas, porque o empresário no dia a dia, ele está muito focado para entrega. Eu tenho aqui que entregar para quem está comprando. Mas ele esquece que ele também tem que olhar para quem não está comprando e por que não está comprando no dia a dia. Nossa. Tem uma pergunta. Olha. Opa! Gente, eu não sei se vocês sabem, mas agora a gente tem plateia. Inclusive, se você aí quer participar do nosso podcast, você pode não só ser entrevistada, como trazer uma plateia incrível para estar aqui com a gente, né? Ah, Ê! Uma pergunta. Ju, você trouxe um cenário que é muito comum para os meus mentorados. Eu mentoro donos de centros equestres e centros equestres normalmente são negócios familiares. E aí você falou um pouco da rotina, né, dessa jornada da venda, mas você falou desse comportamento do dono e, né, no meu caso, eles não têm equipe de vendas, né? Mas dele não ofertar, ele não oferecer, ele achar que é tão óbvio o que ele faz e esperar o cliente vir. E aí, quando você fala isso, você fala de comportamento. Então, quais são os componentes, o comportamento que a pessoa tem que ter para estar alerta de que ela precisa sempre vender o serviço dela, né? Não é só entregar, mas que ela tem que ter durante a rotina, o dia a dia, numa conversa. Quais são esses comportamentos de um vendedor? Mas não aquele comportamento do vendedor chato, porque eu também era aquela pessoa que não entrava na loja porque eu não gostava de vendedor chato. sim. Não gostava disso. Eu também não. Mas então, quais são os comportamentos que eu tenho que ter para sempre falar, eu estou oferecendo meu serviço, eu estou comunicando, eu estou falando, mas eu não sei, não sou aquele padrão estereotipado do vendedor. Se todo mundo conseguiu ouvir? Isso. Então, qual é a pergunta, Ju, que a gente quer que te responda? Quais são os comportamentos ideais para se tornar um bom vendedor sem ser inconveniente? Ótimo. Primeiro comportamento é que o óbvio precisa ser dito. Isso acho que precisa ficar claro para todo mundo, né? Pensando nesse ambiente familiar que a gente estava falando aqui, eu não posso subentender que o meu cliente sabe o que eu vendo, mas eu também, como vendedor ou como dono de empresa, eu não posso achar que eu sei quem é o meu cliente ideal. Porque muitas vezes essas pessoas acham que elas vendem para todo mundo. E aí, quando eu vendo para todo mundo, eu atraio o curioso, eu atraio o inseguro. E o que dói nessas pessoas, e é aí que elas travam para não oferecer, para não ofertar, é porque elas não sabem lidar com alguém que é curioso, com alguém que é inseguro no processo de vendas no dia a dia. Então, a primeira coisa é, eu preciso identificar quem é o meu cliente ideal. Preciso olhar para a pessoa que está na minha frente e entender. Ela precisa do que eu vendo? Se eu entregar para ela, ela vai ficar satisfeita? Se responder essas duas perguntas com sim, o próximo passo é, eu preciso perguntar, e aí, o que você precisa? Me conta, que momento que você está vivendo? O que está acontecendo com você no seu dia a dia? Para já começar, não é porque o que eu vendo pode te ajudar, mas é entender a situação dessa pessoa. O segundo ponto é, quando eu entendo a situação do cliente, fica muito mais fácil de eu ofertar para ele, porque eu começo a co-criar o pitch. As conversas Porque eu que uso, vendem, né, Ju? exatamente, eu uso a fala do cliente, a necessidade do cliente como motivo para ele poder comprar no dia a dia. Aí você falando de comportamento. Tipo assim, tem algumas atitudes, perguntar, Sim. interessar, saber qual é o público. Uhum. Mas venda é uma habilidade nata ou é uma habilidade que eu desenvolvo? Tem algum perfil comportamental que tem mais propensão para ser um bom Fala aí que eu vendedor? vou anotar se eu sou. Olha, essa pergunta sempre me fazem e, inclusive, eu faço um doutorado nesse momento nos Estados Unidos, concluo em neurovendas agora no final desse ano, no máximo até o final do ano que vem. E uma das coisas que eu tenho pesquisado muito é essa questão sobre
o comportamento nato ou o comportamento treinável, né? Pensando do ponto de vista comercial, vendas é um comportamento treinável. Por quê? Você Gente, precisa treinar exatamente. algumas habilidades. A primeira habilidade que precisa ser treinada é a habilidade de comunicação. E não é a comunicação apenas da fala, é a comunicação da linguagem. E o ser humano tem muita dificuldade de interpretar a linguagem porque a gente hoje vive plugado no celular. Então eu não observo mais o outro para entender o que o corpo está falando, o que o ambiente está falando no dia a dia, para que toda essa expressão de linguagem me ajude a entender quem é esse cliente que está na minha frente. Então a primeira habilidade é a habilidade de comunicação. A segunda habilidade é de liderança, porque quem vende precisa liderar a conversa. Não é que eu não vou deixar o cliente mandar na conversa, mas a conversa ela tem que ser intencional ao ponto de que eu sei da onde eu estou saindo com esse cliente e aonde eu quero chegar com esse cliente. Que resultado que eu vou obter do ponto de vista financeiro, porque eu vendi, eu vou ter a minha comissão, ou eu vou ter o meu ganho, e que ganho que esse cliente vai ter quando ele compra de mim também. Então, eu tenho que aprender a liderar essa conversa, a conduzir esse cliente. Mas, para isso, eu preciso ler esse cliente de forma rápida, de forma estratégica. Por quê? Porque tem clientes que vão demonstrar insegurança, então, nesse momento, eu já entendo que essa pessoa não vai tomar uma decisão de compras agora, ela precisa de mais tempo, ela precisa de mais informações, o nível de conhecimento dela sobre o vendedor, sobre a empresa, sobre o produto precisa ser elevado. Tem gente que já chega pronta, porque hoje a gente tem redes sociais, internet, que tem informação aberta, todo mundo pode pesquisar sobre tudo, então essa pessoa já chega sabendo o que ela quer. E aí, muitas vezes, o vendedor, quando não lê o que essa pessoa quer, o que ele faz? Oi, tudo bem? Eu sou a Juliana, no que eu posso te ajudar? Aí quebra a sintonia que poderia ser criada com esse cliente de conduzir essa venda de uma forma mais rápida. E esse negócio, ela fala muito de condução, eu tenho uma cliente que ela fala que a venda é uma dança e quem Exato. conduz é o vendedor. Uhum. Você que diz o dito ritmo, né? É. Muito legal isso. Exato. E até- Vendas têm ritmo e tem tempo também. Nossa. E Nossa, até vou no... puxando isso Sabia que o caderninho. Adoro. de como faz o processo de venda, Ju, hoje você atua muito com empresas, muito com empresários que não conseguem fazer esse processo de vendas, né? Qual é o maior erro que você enxerga hoje nessas empresas no processo de vendas e até como você consegue ajudá-los a resolver esse problema? Cada dia tem ficado mais evidente que não é que ele não consegue ou que ele não sabe. É que ele monta o processo de vendas dentro da empresa dele de forma intuitiva, do jeito que ele acha que tem que ser. Porque não existe uma faculdade, uma pós-graduação, não existe uma formação oficial de vendedores, como se tem para médicos, para advogados, para engenheiros e assim por diante. Então, o empresário, ele começa um negócio por amor ao produto ou ao serviço, porque é aquilo que eu acredito que faz parte do meu propósito. Então, para ele, é muito fácil no começo oferecer aquilo que ele vende, porque é novidade. E aí, ao longo do tempo, ele vai caindo num platô, e se ele não tem estratégia comercial, se ele não tem processo, se ele não tem padrão no dia a dia, ele acaba caindo num platô porque ele acha, como eu já falei aqui, que o processo vai rolar sozinho. Vai chegar. Vai chegar, o cliente vai chegar. E essa não é a realidade. A gente vive hoje uma realidade de aceleração de informação. Sim. E aí o que acontece? Tem muita demanda de gente querendo comprar, e quando não se tem um processo comercial estruturado e quando não se conhece do comportamento do cliente e também do comportamento do vendedor, a internet chama o cliente de lead, né? O lead chega e o vendedor fica com uma batata quente na mão. Ele não sabe o que fazer. Por quê? Porque na cabeça do vendedor, e aí também a gente tem que trabalhar a parte comportamental do vendedor, porque na cabeça dele, esse cliente, já que ele tocou aqui, ele quer comprar, então eu não preciso fazer nada. Então, a passividade do processo por falta de conhecimento acaba fazendo o resultado das empresas serem muito aquém do que poderia ser. Então, quando o empresário desperta e ele entende que ele tem que olhar para a área comercial, que a área comercial é o principal ponto de estratégia do negócio, que o produto pode ser maravilhoso, que o serviço pode ser uma entrega espetacular, mas que ele precisa ter cada vez mais gente
comprando, então eu preciso ter cada vez mais novos clientes, ou os clientes que estão dentro de casa, o que eu preciso fazer para gerar uma recompra e uma próxima compra. Então, quando ele começa a olhar para isso, ele começa a ver a empresa crescer. Olhando para um lugar de pequenas empresas mesmo, vamos Sim. supor, uma empresa pequena, a chefe em casa. Maravilha. Uma consultoria Bora. assim. Eu vendo os meus serviços há 20 anos. E talvez tenha chegado o momento de ter alguém para me ajudar a fazer isso. Uhum. Existe uma forma de entender o que aquela pessoa faz de melhor? Por que eu tenho tanto sucesso vendendo os meus produtos e transformar isso num método? Com certeza. Porque é um passo que é doído. Como que alguém vai vender em meu nome? É um produto que sempre fui eu que vendi. Então, se a pessoa que estiver assistindo em casa tiver Uhum. uma loja, uma confeiteira que quer trazer alguém para ajudar, eu consigo replicar aquilo que eu faço bem, que é vender o meu produto, e transformar isso numa coisa replicável? Com certeza. Primeiro ponto é, você precisa entender sobre você. Quem você é? Ser mais executora, ser mais comunicadora, você mais analítica, olha, dados, fatos, Tá. porque a sua comunicação transmite isso no dia a dia. Uhum. E aí, se você vai buscar uma vendedora para você no mercado, ela precisa ter um perfil um pouco parecido com o seu. Porque ela vai entrar em sintonia e na mesma linguagem que você transmite para os clientes. Uhum. Esse é o primeiro Mas ponto. isso é sensacional, porque eu acho que esse é um grande. Acho que as pessoas nem olham para isso muitas Não, as vezes, pessoas né? olham para o currículo. É. Se você tem experiência em vendas, Exatamente. onde é que você já vendeu? E na maioria das vezes, com amor às minhas palavras, se contrata um 2 de paus porque as pessoas acham que vender é ajudar. De fato é ajudar, mas é um ajudar muito mais voltado para o servir do que eu só simplesmente falar, se você quer, toma aqui o meu cartão, passa lá no caixa, entendeu? Então, eu preciso ter alguém que tenha sintonia comigo se eu estou montando uma equipe comercial, porque essa pessoa ela vai falar em meu nome, ela precisa ter a mesma frequência, a mesma linguagem, o comportamento precisa ser muito próximo do meu no dia a dia, para o meu cliente reconhecer na pessoa quem eu sou, no meu vendedor Uma quem eu sou. extensão É uma extensão. da pessoa que vendia antes. Exato. O cliente não tem que perceber essa quebra, né? Não, Não é uma máquina, né? não, Porque não às é. vezes você compra um elemento físico. Ah, eu Uhum. contratei uma maquininha de cartão de crédito. E o vendedor, ele não é uma maquininha de cartão de crédito. Ele é um ser humano que vai se relacionar como você com seus clientes. Exato. E você fala muito, Ju, nas suas falas agora, sobre processo. E a Bianca veio e perguntou sobre isso. Você falou que é possível mapear um método. No seu trabalho de consultoria, você orienta os empresários a montar esse processo? Ou você faz esse processo? Porque ficou muito claro aqui no que você fala, é que vender não é simplesmente apertar ou ligar ou fazer um direct. Uhum. Não. Tem um jeito de fazer certo e tem comportamentos certos. No seu trabalho, você desenvolve isso com as empresas? Com os Sim, liderados? hoje o meu trabalho é 100% focado em implantação de métodos e processos em empresas para acelerar as vendas. Em que sentido? Quando eu começo um trabalho, se eu fosse começar na sua empresa, a primeira coisa que eu ia entender é como você aborda os seus clientes. Para desenhar o seu método de abordagem de acordo com aquilo que você faz, mas com técnicas de vendas embutidas. Em que sentido? Muitas vezes o meu método é, manda aí o WhatsApp para todo mundo, quem responder, beleza. Não, peraí. O que está por detrás dessa mensagem? O que precisa ser programado? Quais são os tipos de respostas que você está buscando? Quais são as perguntas que você vai fazer para esse cliente? Aonde você quer chegar? Então, o meu trabalho entra como consultora justamente organizando essa fila, digamos assim, do passo a passo do dia a dia, para que você tenha clareza desde uma abordagem até o fechamento de uma venda, todas as etapas que você precisa passar. Porque na cabeça da maioria das pessoas, a venda é ofertar. Olha, custa tanto. E aí, depois a pessoa, a empresária, a dona da empresa, ela cai no seguinte problema: mas eu disse o preço e a pessoa não quis. Quando você segue o processo, você começa a gerar valor para o cliente. E aí que a história começa a ficar diferente. Porque o preço não é o único fator de decisão para uma compra. Ele é um dos fatores de decisão, mas o principal fator de decisão de uma compra é a segurança emocional. Tem até dados, né, que falam que as pessoas compram 60, 70, não sei agora, por cento de. Elas compram 70% por conta do emocional e não Exato. pelo racional, Uhum. né? Mas sabe o que eu acho interessante no seu método, né, nos seus processos, Gil? Você fala muito sobre comportamento.
e sobre o controle comportamental Sim. na venda, né? Como que funciona isso na prática? Como a gente consegue ter esse controle comportamental? Porque ele reflete em tudo, Eu pelo que eu tô responderia assim, não entendendo. responder nervosa. Não falar trêmula, não se afobar. Vai tomar olha uma só. água. Da onde surgiu essa história de controle comportamental? Nesses 25 anos, eu vi as empresas muito focadas no produto, no produto, no produto, ou no serviço, no serviço, no serviço. Eu tenho controle daquilo que está na minha mão. E o cliente, ele é incontrolável na cabeça do empresário ou do vendedor, porque ele não tem clareza de como é que ele vai dar esse acesso no dia a dia. Então, já que é aquilo que eu tenho controle e eu domino, então eu falo sobre aquilo que eu controlo e domino. Por isso que muitas vezes a gente escuta nos processos de vendas as pessoas falando sobre características, benefícios e vantagens de produto. E aí, o controle comportamental, ele surgiu justamente para dar para o empresário, para o dono de uma empresa, a visão de que ele precisa se conectar com as pessoas. Eu preciso entender do comportamento do meu cliente, eu preciso entender do comportamento do meu vendedor ou da minha vendedora, se eu tiver alguém na minha equipe, porque precisa dar match entre esses dois comportamentos. O vendedor e o meu O cliente. vendedor e o cliente. O vendedor e o cliente, eles precisam entrar em sintonia. Porque vocês já trouxeram aqui na mesa o exemplo de que quando eu entro numa loja e vem atrás de mim uma vendedora chata falando no meu ouvido e eu não tô afim daquele comportamento, o cliente faz o quê? Ele repele. Então, o que eu posso fazer para não ser chata? Eu preciso entender quem é essa pessoa que está na minha frente. Então, o controle comportamental dá essa visão para a área comercial, para o time comercial, de quem é esse cliente. E o cliente, ele não é mais amarrado somente do ponto de vista de aonde ele mora, o que ele come, o que eles fazem, como é que eles se divertem. Não, é como essa pessoa pensa, como essa pessoa se sente. Quais são os motivadores de compra? Como essa pessoa se comunica? Então, eu ensino o controle comportamental, mostrando no dia a dia que esses 4 pontos, eles são essenciais para que na hora que você for vender, você consiga enxergar quem está na sua frente e ter clareza se esse cliente toma uma decisão mais rápida, se esse cliente precisa de tempo, se quem está na sua frente é alguém que está pronto para comprar, se quem está na sua frente é um curioso, se é uma pessoa insegura, porque para cada tipo de comportamento existe uma condução diferente do processo de vendas. E eu quero fazer um parênteses, até pegando o que a Lília falou ali na plateia, né? Quando eu vou num lugar que eu vejo que o vendedor é chato, eu já nem vou. Uma experiência por que eu passei. Quando eu mudei para Brasília, eu fui num dos shoppings mais top de lá. E eu me senti assim, eu não vou nem entrar nessa loja, porque... E eu entrei na loja, eu lembro que eu tava com a minha irmã e com a Mari, que era bebezinha, e a moça me atendeu, eu já fiquei meio assim, pô, como é que eles vão me atender? A moça me atendeu, me levou para um provador, aí a Mariana tava lá, ela trouxe uma sandália pra Mariana brincar, eu tava com medo de perguntar. Só que ela tornou um ambiente tão agradável e seguro para mim que era uma peça que eu queria. Eu fiz segurança que você a falou, compra, né? porque eu me sentia à vontade, porque na verdade eu entrei, mas com restrição. Ah, esse produto é caro demais para mim, eu não sei como é que a pessoa vai me tratar, porque querendo ou não, aquilo falou da segurança, porque você traz esse aspecto da segurança. E aí eu quero trazer 2 abordagens. Existe a segurança do cliente e existe a segurança do vendedor, porque ela percebeu e no comportamento, ela fez as leituras adequadas e se mostrou segura o seguinte, não, tem essa opção, tem uma criança que ela sabia que como mãe, às vezes você vai, poxa, mas a criança vai atrapalhar ou vai me incomodar. Ela criou um cenário que deixou a minha filha confortável, por tabela me deixou confortável. Então, eu acho que é esse contexto que você traz. Aí você gasta mais do que você ia gastar, óbvio, né? Com certeza. O controle comportamental ele existe justamente para isso, para o vendedor conseguir fazer essa leitura, como você descreveu aqui, de entender o cenário do cliente, a situação do cliente, qual o problema, o que está causando insegurança desse cliente nesse momento, que necessidade que esse cliente tem, o que ele veio buscar aqui, o que eu posso entregar, o que eu posso criar para deixar acolhedor, confortável, seguro, para esse cliente tomar uma decisão de compra rápida. Então, essa é a base do dia a dia. Mas, Ju, então o que você está querendo dizer é que, por exemplo, não tem um script de vendas, que é o que todo mundo É uma mágica. para você realmente conduzir a venda padrão para todo mundo. Não existe, então, isso. Não. Porque cada cliente é um cliente, cada cliente eu vou conduzir conforme o comportamento. Seria isso? Exatamente, não existe script de vendas. A empresa que no dia a dia está vendendo por script, rasguem o script de vendas. Rasguem. Essa é
a dor que eu mais trabalho no dia a dia, porque o empresário chega para mim, a empresária chega para mim e fala assim, olha, os meus vendedores, eles estão seguindo o script, eles copiam e colam a mensagem, mas a mensagem não cola, porque a pessoa não responde, a pessoa some da conversa, eu falo o preço, a pessoa cai fora, no dia a dia eu falo, eu tento agendar uma reunião, a pessoa não responde, por quê? Porque você não sabe com quem você está falando do outro lado da linha. Você só mandou Então, copia e um bom cola. vendedor, um bom vendedor é aquele que sabe ler o cliente e conhece bem o produto. Eu Exato. tô quase pensando que um bom vendedor é um analista de comportamento. Um bom vendedor é um Ele analista de precisa ter essa comportamento. habilidade de entender o seu próprio comportamento, entender o comportamento de clientes diferentes e entender se eu tenho esse comportamento e aquele cliente tem aquele comportamento X, como é que eu me relaciono? Se Exato. o cliente tem um comportamento Y, eu com o meu comportamento, como é que eu me relaciono? Você está falando muito de perfil comportamental, né? Exatamente. Talvez não analista, mas um bom conhecedor Um do bom ser humano, né? conhecedor. Eu não formo analistas comportamentais, mas eu trabalho através da psicologia social, falando aqui um pouco do Mais tecniquez da neurociência no dia a dia. Eu trago os atributos da psicologia social para o ambiente de vendas, para que esse vendedor consiga reconhecer o comportamento do cliente que está na frente dele e se adaptar para que a venda possa fluir. Muito bom, muito bom. Existem Na al- sua Caraca! entrega de consultoria, desculpa, tem análise de comportamento Dos vendedores? Tem análise Sim, comportamental. existe análise comportamental dos dos vendedores. vendedores? Sim, existe. É necessário. Tem que ter, né? Porque Justo. senão eles não sabem quem eles são. Exato. Também não vou conseguir ver o outro. Eu preciso fazer a análise primeiro para dar a visão, para ele entender aonde é que ele está falhando. Sim. Porque na cabeça do vendedor, como eu já falei aqui, é só ofertar. Mas quando ele descobre que por que a oferta não está funcionando, porque ele está falando de preço com alguém que precisa de valor, ele está falando de benefícios com alguém que precisa de acolhimento, a ficha dele cai. E ele começa a perceber que as pequenas adaptações e afinações que ele pode fazer no discurso vai gerar resultado no dia a dia. E aí eu vou falar uma experiência que eu tive na minha última venda. Eu conversei, apresentei uma proposta. Eu tô reformando meu apartamento, eu tô com isso. Veio com um monte de objeção. Falei, cara, e agora, né? Pra onde eu vou? Aí eu pensei um dia, não retruquei na hora. Aí no dia seguinte eu mandei uma resposta. Falei, olha, eu entendo, já passei por isso e tal. Mas o meu trabalho é personalizado, é exclusivo, eu não atendo muitas pessoas. E se fizer sentido pra você, nós seguirmos, eu tô aqui. No dia seguinte, ela me mandou, vamos fechar? Porque o que eu quis passar? Eu entendo tudo que você está passando, mas meu trabalho tem tanto valor e eu não é para qualquer um. E eu achei legal com a velocidade, porque na verdade eu achei assim, ela deve estar achando que eu estou dando bem um pezão nela, não vai nem falar mais comigo. E no dia seguinte, foi exatamente isso. Estou pronta para seguir, vamos fechar? Ela leu que você disse para ela, opa, eu não sou qualquer um, eu preciso dela, então eu não posso perder essa oportunidade agora. Porque senão eu não me sinto pertencente, eu não me sinto reconhecida. Que legal. E isso é atributo de psicologia social. As arrepiei. pessoas elas querem se sentir capazes, merecedoras e pertencentes. Então, quando a gente trabalha esses 3 pontos capaz, merecedor e pertencente. Então, quando eu trabalho esses 3 pontos na cabeça do vendedor, ele enxerga o cliente de uma forma diferente também. E foi muito rápido, porque outras objeções que normalmente nós temos beleza, ela comprou o meu serviço, quer contratar, é o pagar. Uhum. Como eu vou pagar? E é surpresa quando ela encontra nesse lugar, porque foi a leitura que eu faço com você e depois a forma de pagamento foi a mais rápida possível. Entendeu? Não era quero isso que que dividir em importa. 10 vezes. Não, Não era. o pagamento deixa de ser objeção. Muito legal Ele isso. não é Pra eu objeção. me acalmar. Pra eu me acalmar. Só pro meu olho parar de tremer de ansiedade. Existe um número de perfis comportamentais? Existe. Tipo 6, 8, 25? Porque Pode chegar até 16, 16. mas eu foco em 4. 4. No dia a dia. Eu Tá. foco em 4 Porque eu porque tô achando que eu tô vendendo para só um tipo. Então Mas eu de quero cliente? Não. de cliente. Acho que Ah, não, tá. Bê. Na minha abordagem de venda, eu acho que É? eu vendo só para um cliente. Esclareça um geralmente pouquinho. esse Vamos- cliente é parecido com você? Não. Não? Eu acho Gente, que eu desculpa sou aí, muito traduz aí pra ficar um direta. pouco mais claro. Não, eu Perfeito, acho que eu peraí. sou muito direta nas minhas Aham. vendas. Eu tô pensando na pessoa que, oi, como funciona o seu serviço? Você PDF. manda um texto de WhatsApp e compartilha o PDF que é a sua proposta de valor. Eu não tô dando oportunidade do cliente falar para mim o que é o Ok. evento, eu pergunto isso depois. Então eu tô entregando para o cliente como funciona o meu trabalho, mas às vezes eu tenho que fazer algo antes. Com certeza. É. Quer Primeiro- saber com entendi. quem que eu tô Com falando certeza. e identificar Legal. qual desses 4 perfis. Exato, legal. Me conta, como é que você chegou aqui?
até aqui? Eu gosto E dessa. o que que você está buscando? Depois eu Exato. parto. E onde é que você me viu? Foi nas redes Você sociais? sabe a origem. Muito bom. Ah, bacana. E me fala uma coisa. Do que você já conhece do meu trabalho, o que que eu posso contribuir para sua mudança de vida, para sua mudança de carreira, para sua Fenômeno. transição de carreira, para o próximo passo que você quer dar na sua jornada? Isso independente do perfil. É as perguntas que você vai identificar o perfil, Exato. Do comportamento. cliente. É, Exato. São as Pelo primeiras menos saber com quem que eu tô falando, porque é isso. só um número, né, de Não, celular. e ela traz uma pergunta: onde você me viu? Você consegue até estrategicamente ver de onde as pessoas estão vindo. É um Exato. anúncio que eu fiz, é um post, é um parceiro que me Uhum. indicou. É estratégico as perguntas, né? Essas perguntas, elas são chaves no dia a dia e elas podem ser padronizadas, mas elas precisam ser adaptadas ao contexto. Porque às vezes você vai fazer a pergunta e a pessoa não vai te responder, porque ela é não isso que eu ia te entendeu. falar. Ela Tem não gente, Eu entendeu. já fiz isso lá na empresa. Aham. E teve umas pessoas que não responderam. E tudo bem, porque a gente vive hoje um momento de comunicação assíncrona. Você manda um WhatsApp hoje para a pessoa, ela vai te responder se ela Nossa, vê isso daqui a 2, acontece 3 também. dias. E aí na cabeça do vendedor, ih, perdi essa Eu perdi, venda. É. Vou para a próxima. Perdi essa Então, já venda, vou para a acontece isso próxima. comigo. Eu Uhum. volto com ela, às vezes, no follow-up, ela fala, Nossa, nossa, eu tava procurando você, não tinha achado sua mensagem. E essa é a importância também do follow-up, né, Ju? Exato. Não é só mandar uma primeira mensagem, não respondeu, tchau, vença. Dá pra gente fazer um processo de tentar o relacionamento novamente com ela. Precisa. O acompanhamento é o que faz a conversão da venda acontecer. Porque um cliente que é inseguro, talvez ele vai precisar de 5 a 8 pontos de contato para ele se sentir com clareza e seguro o suficiente para tomar uma decisão de compra. 5 ou 8, você querendo numa conversa. Olha, Não, e eu acho que quanto maior o ticket, maior esse espaço também, Com né, Ju? certeza, Tem para essa o high proporção. ticket faz todo sentido isso que eu estou falando, porque ninguém acorda falando, eu vou comprar um produto, ninguém acorda falando, eu vou comprar um Porsche hoje, eu vou comprar um produto de 25 mil reais. Como eu trabalhava no passado, ninguém acordava falando assim, hoje eu preciso comprar um plano funerário. Ninguém acorda com isso na cabeça. Mas você precisa criar a situação, você precisa mostrar o cenário, você precisa gerar valor e consciência, mostrar o seu conhecimento, envolver essa pessoa. E hoje a gente vive um momento de mercado que as pessoas elas não querem perder tempo envolvendo-se umas com as outras. As relações elas são frias. Tem até um estudo de um filósofo que eu gosto muito, que é o Zygmunt Bauman, que ele escreveu O Amor é Líquido, um dos livros deles, porque a liquidez das relações está afastando as pessoas. Eu tô do lado da Bianca, eu pergunto para a Bianca se ela está bem, mas eu não sei o que está quero saber acontecendo na verdadeiramente vida tudo. dela, quais são os problemas que ela pode estar vivendo, o dia a dia. E isso influencia totalmente na decisão de compra. Por quê? Por que eu vou fechar com você hoje vou comprar de você hoje uma calça, sendo que o evento que eu vou é daqui a 25 dias? Eu vou comprar mais próximo, porque daqui a 25 dias o meu desejo pode ter mudado, eu posso ter olhado nas redes sociais milhares de modelos e aquilo que eu vi mudou, a intencionalidade do processo muda. E se o vendedor ele não está ligado nessa linha do tempo do cliente, ele perde venda por falta de contato. é verdade. Até porque no dia a dia vai surgindo diversas outras coisas, ele pega por Uhum. prioridade, valor, preço. E Exato. E o pulo do gato desse processo é a clareza do empresário. Porque o vendedor ele também precisa ser conduzido. O empresário que não tem clareza do dia a dia do processo comercial, ele deixa isso escapar. Porque ele está focado no quê? No DRE. Ele está focado se o dinheiro está entrando no caixa, se as contas estão sendo pagas. Ele está focado no pão quente toda hora, como se fosse a padaria, entendeu? É, E ele verdade. precisa olhar para a porta de entrada e, principalmente, fechar a porta de saída. Nossa, sensacional, gente. Que aula, né? Ju, para finalizar, qual que é o legado que você quer deixar? Até mesmo qual frase, alguma inspiração que você deixaria para empresários, empresárias que têm ali a sua empresa e realmente está como a sua funerária estava algum Aham. tempo atrás, né? O Exato. que eu faço? Vendendo não sei nem como tá, sobrevivendo por aparelhos, né? Porque vendas é o coração, você tá com uma venda por Uhum. mês. O que você com uma equipe deixaria grande, ou né? falaria para essas empresários, para essas empresas? Eu vou dizer aqui o que eu falo todos os dias. Vendas é sobre comportamento e o comportamento de 3 personagens dentro desse processo. O dono da empresa ou a dona da empresa, o vendedor ou a vendedora e o cliente. Quanto mais você se interessar por pessoas, mais rápido o teu processo de vendas ele vai evoluir e mais você vai ter resultado no dia a dia. E a minha grande missão hoje é disseminar esse conhecimento, é mostrar para as pessoas, mostrar para essas empresárias que o foco ele não precisa estar 100% no produto. O produto é o meio.
é o meio que você se conecta com as pessoas, mas eu preciso entender quem está na ponta e quem está no final do processo, que são pessoas. Então, a partir do momento em que eu entendo como as pessoas funcionam, eu consigo atingir cada vez mais resultados. Então, essa é a minha grande mensagem. Precisa olhar para as pessoas no dia a dia. Nossa, sensacional, Ju. É tudo sobre pessoas. Tudo sobre pessoas. É verdade. Ju, para empresas, empresários, gente que quer contratar sua consultoria, treinamentos também, né, Ju? Onde a gente te encontra? Quais são as suas redes? Me conta. Perfeito. Vocês me encontram no Instagram, é Juliana Costa Carete. No LinkedIn, a mesma coisa, Juliana Costa Carete. No YouTube também, Juliana Costa Carete. 100% das minhas redes sociais, elas são com o meu nome. É só chamar lá, me mandar um oi no direct, que eu vou ter o maior prazer de atender, entender a história. Você e vai ser servir. ouvido, vai ser Exato. analisado. E é por mim mesma, tá? Eu gosto de conversar com as pessoas, apesar de eu ter equipe no dia a dia, eu gosto de conversar, porque eu tenho muito essa questão da sensibilidade, que é o que eu gosto também de levar para os meus clientes. A gente precisa ser sensível ao nosso cliente. Perfeito. Ju, te agradecer. Incrível, incrível mesmo. Para todas nós, eu acredito que para nossa audiência teve assim uma aula realmente, né, de pontos que a gente não vê, pontos cegos realmente que a Sim. gente não escuta sobre vendas, né? Então foi muito rico. Quero te agradecer. Obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês que estão nos assistindo, viu esse podcast até agora. Compartilha com as suas amigas, manda lá que eu tenho certeza que você chegou Segue até lá. aqui. Você falou, nossa, realmente esse podcast é incrível. Então já manda para todo mundo que você conhece e que precisa ajustar esse processo de vendas também. Nos siga nas redes sociais 4x1, siga aqui no nosso canal, se inscreva, não deixe de se inscrever, porque sempre tem aqui uma história muito inspiradora para você e a gente se vê na próxima. Bora vender! Bora ver! Bora vender!